Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Ruth. Nós estamos nesses dias trabalhando um livro inteiro da Bíblia. E chegamos hoje no capítulo 3. Estamos falando sobre os velhos dramas da Ruth e Noemi. E como que Deus restaura tudo isso. E novas lições. Por que novas lições? Porque se passaram séculos e séculos e hoje ainda nós podemos aprender com os mesmos dramas que essa família teve. Deixa aberto no capítulo 3 e eu quero falar sobre esse tema, Boaz e Ruth, um noivado promissor. Quantos jovens e adolescentes nós temos aqui? Quantos solteiros tem? Deixa eu abaixar a mão porque eu sou bem casado. Mas quantos adolescentes, jovens? Todo mundo com vergonha de levantar a mão, hein? Levanta alto assim, isso. Ó, a bênção, que legal. Às vezes os irmãos me perguntam, pastor, você pode me mandar depois a divisão do sermão, as telinhas e tal? Olha, qualquer coisa que for ministrada aqui na igreja, sermão, palestra, tudo você pode pedir lá para o pessoal da mídia, porque é tudo inspiração do Espírito Santo, não tem nada aqui que o pastor fique segurando para ele. Pode pedir, pode pegar sempre, qualquer mensagem, diga para o Jonathan lá, Jonathan, manda para mim, e você pode dessa forma ter as anotações aí de tudo. Tem irmãos que pregam irmãs que pregam em outras igrejas, podem usar esse material com abundância, é para a glória de Deus. Capítulo 1 de Ruth, nós tivemos perdas, falências, escassez, migração, morte. Chega no capítulo 2, começa a raiar o sol da esperança, raiam os primeiros sinais da providência divina, inicia-se o processo de restauração da dignidade de duas mulheres viúvas e sem amparo. E aí, quando avançamos hoje para o capítulo 3, encontramos o mais completo conceito de um preparo para um lar. Então, por isso que eu estou dizendo que esse texto talvez seja o mais completo conceito sobre um noivado à luz da Bíblia. Então, lendo esse capítulo, me vem à mente muito claramente, como um lar pode ser planejado, como um lar pode ser pensado antes de partir para finalmente ser uma família. Um noivado promissor e responsável é fruto de dois futuros cônjuges bem resolvidos. Encontramos isso aqui no capítulo 3 de Ruth. Um noivado promissor diz respeito a duas pessoas bem resolvidas se encontrando. Há um curso da Universidade da Família chamado One. E o One, como o próprio nome diz, é a ideia de preparar uma pessoa para o futuro lar. O indivíduo se preparando para dali a algum tempo ser dois, estarem juntos, mas o primeiro tratar o um. E eu explico por que isso é importante. Porque jamais construirão um lar seguro, um casamento seguro, se os dois não estiverem bem resolvidos consigo mesmo, cada qual resolvido consigo mesmo. Isso não depende apenas de serem dois crentes, olhando assim, você serve a Deus, eu sirvo, eu também, vamos construir um lar. É muito mais do que isso. Alguns padrões bíblicos precisam ser confrontados. Numa ocasião, lembro de um colega de trabalho, quando eu estava começando no pastorado, ainda trabalhando numa empresa, e a gente tinha um colega que servia a Deus em oração, era um cara bem firme na fé, e ele namorou com a sua esposa durante alguns meses, mas eles discutiam muito, brigavam. E um dia resolveram ir pedir oração para uma pessoa, para uma senhora,
que, segundo diziam, era uma profeta, que Deus mostrava tudo para ela como seria o futuro. E foram para lá, e ela disse: vocês vão construir um lar, vocês dois vão construir uma família feliz, um lar feliz. E eles saíram dali e já foram, nos dias seguintes, comprar as alianças. Mas continuaram brigando, discutindo, as brigas se avolumavam, ciúmes doentio, inseguranças, e eles sempre diziam isso: mas Deus mostrou que nós devemos nos casar, então é de Deus. E casaram, mas dali alguns meses se separaram, depois voltaram novamente, se reconciliaram, mas depois se separaram de novo. Só que no separar de novo ela já estava grávida, e agora já tinha um neném sendo gerado num lar separado. E ele sempre dizia para mim, ele perguntava: Marcos, o que deu de errado nisso? E a pergunta que não queria calar no meu coração, e eu compartilhei com ele, você teve todas as confirmações. Por exemplo, o que é um noivado à luz da Bíblia, o que é um casamento à luz da Bíblia. E hoje eu quero chamá-los, jovens, adolescentes e até pais e até avós que estão conosco aqui, porque vocês podem naturalmente ajudar a aconselhar outros tantos. Quero chamá-los a juntos refletirmos sobre o que os noivos precisam saber para planejarem um lar feliz. Em primeiro lugar, pensando no capítulo inteiro, o capítulo 3, eu vou fazer um breve resumo aqui. No capítulo 2, Ruth conhece Boaz e sabe que Boaz vai ser alguém que pode resolver o problema financeiro da família falida, da família de Noemi e da própria Ruth, porque havia a figura do resgatador, que daqui a pouco eu explico para você o que é o resgatador. É mais ou menos alguém que compra o bem de uma família que foi a leilão, e o cara chega e diz: eu quero arrematar o bem, eu quero arrematar o apartamento, o imóvel, porque é da minha família. E depois, dali algum tempo, ele devolve a família ou negocia com mais facilidades com os familiares e assim por diante. Bom, e ela, por uma inspiração de Noemi, a sua sogra, até então sua sogra, ambas viúvas, a sua sogra aconselha: vá e também aproxime-se de Boaz, porque ele poderá também ser o seu esposo, não só o resgatador dos nossos bens, mas é um homem bom, é um homem que serve a Deus, é um homem que tem caráter. Então vai lá, se aproxima dele. E assim acontece o noivado de Ruth e Boaz. O casamento acontece no capítulo 4, e isso fica para você ouvir no próximo domingo. Mas algumas características aqui à luz do texto da Bíblia. E eu quero que, em primeiro lugar, aquele que vai construir um lar, aquele que vai formar um lar, seja o moço ou a moça, saiba discernir entre casamento hedonista e lar feliz. Veja comigo o versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Veja a expressão, um lar para que sejas feliz. Noemi, a sogra, também viúva, aconselhando a nora Ruth, também viúva, dizendo: você precisa de um lar para ser feliz. Há uma sutil diferença com relação ao pensamento de hoje. Observe que Noemi não busca um marido para fazer Ruth feliz. Há uma diferença na expressão um marido para fazer a mulher feliz, ou então um lar para fazer uma mulher feliz. Um lar para que sejas feliz. Muitos projetam sua felicidade numa pessoa, num cônjuge, e diz assim: eu tenho o direito de ser feliz, eu quero ser feliz. Já ouviram essa expressão em algum lugar?
Aquela pessoa que diz, eu quero ser feliz, e é aquela pessoa que vai me fazer feliz, ou então aquele perfil de pessoa que vai me fazer feliz. O hedonista é aquele que busca a felicidade a qualquer preço. Aliás, o hedonismo é o conceito filosófico em que se diz que o mais importante na vida é a felicidade, é o bem-estar, é a satisfação. Mesmo que algo seja moralmente errado, eu vou fazê-lo desde que eu seja feliz. E é esse problema que leva muitas pessoas exatamente à infelicidade. Buscando a felicidade, encontram a infelicidade. Eu quero ser feliz, por isso vou me casar com um homem que seja bonito, rico, corpo saradão, fiel, inteligente, ao mesmo tempo bem crente. Se não der certo tudo isso, eu me divorcio e parto para outra. Essa moça está com certeza numa busca de realização, não por um lar, mas por uma felicidade pessoal, imediatista. E essa felicidade talvez não dure muito, porque ela não quer um lar. E Noemi diz para Ruth, um lar que te seja feliz. Por quê? Porque lar é para a vida toda. Lar é uma somatória de histórias lindas e histórias tristes também. Lar é uma somatória de esforço, lágrimas para criar e educar filhos. Lar é uma balança equilibrada entre direitos e deveres todos os dias. Lar é um conjunto de responsabilidades sociais, espirituais, emocionais, relacionais, todos os dias. Então a pergunta que faço é: você pretende ter um cônjuge para ser feliz, ou quer formar um lar para a felicidade sua e todos os do lar? Então essa é a primeira pergunta. Em segundo lugar, saiba discernir entre beleza exterior e beleza interior. Veja comigo o versículo 11 primeiro, vamos inverter aqui, vai lá para o 11. Agora, pois, minha filha, é o Boaz falando, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei. Ela já havia feito a proposta do noivado para com ele, e ele está dizendo isso para ela. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Sabe o que é virtuosa? Beleza interior. E veja agora o versículo 3. O conselho de Noemi para Ruth: banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. No versículo 11, a palavra hebraica para virtuoso, quando se trata do homem, diz respeito à força, bravura, destemor, masculinidade. Mas quando se trata da mulher virtuosa, muda-se o conceito do masculino para o feminino. E aí já se trata de qualidades interiores ligadas a caráter, conduta, sensatez. E a Bíblia diz sobre a mulher virtuosa, capítulo 31, versículo 30 de Provérbios: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Virtude. As virtudes de Ruth são reconhecidas pela sogra Noemi, são reconhecidas pela cidade de Belém, são reconhecidas pelo Boaz, mas ela também procura conjugar a boa apresentação para com o seu noivo, a beleza física, a beleza exterior, com a beleza interior, e também priorizando a beleza interior. É o que Paulo, por exemplo, aconselha a Timóteo, dizendo que as mulheres cristãs devem ter sim a sua beleza exterior, mas que o que chame a atenção é a beleza interior. A beleza interior, não o frisado dos cabelos, como ele diz, etc. Todos os ideais de uma mulher linda, mas ele diz, mas que seja o interior, a beleza
interior, as virtudes, as qualidades. Então, pensando na beleza exterior, pensando em cuidado com a saúde, por exemplo, isso tem a ver com o nosso corpo. Então, se você vai casar, né, procure cuidar, por exemplo, da sua saúde, agora, comece agora. É adolescente, comece a cuidar da saúde agora. Praticar um esporte, deixar de beber tanta porcaria com química, comer frituras, etc., comer açúcar, e você diz agora, né? Eu como de tudo e nada me faz mal. Diz isso agora. Quero ver daqui 30 anos. Você vai continuar dizendo a mesma coisa. O meu corpo e o seu corpo é templo de Deus. A Bíblia diz isso lá em Coríntios, né? Um versículo diz, sois templo de Deus. No outro verso diz, sois templos do Espírito Santo. Ele habita em vós. Então temos que cuidar bem. Por exemplo, o moço precisa continuar a ser bem educado, porque a ideia é a seguinte: quando a gente se apaixona, né, e eu lembro muito bem disso, por exemplo, quando eu estava conhecendo a Gislaine, e eu ficava assim, todo cuidadoso, né? A melhor roupa, ou falar certinho, o que mais? Sapatênis limpinho, fazer academia ou corrida, bem barbeado, perfumado, moderado na alimentação. Mas aí os anos passam, e os homens tendem a relaxar. Quantos aqui tem mais de 10 anos de casado? 20 anos de casado, né? Essa é para nós. Vai passando o tempo, a gente vai relaxando, né? Aí já come feito um elefante, beija a esposa sem escovar os dentes. Que mais? Bebe Coca-Cola no gargalo, né? Vai dormir sem tomar banho no frio. Diz, tá frio, pum, mas está cheirando suor. E ainda vira para o lado e ronca feito um porco velho, como diz o gaúcho, né? A beleza exterior também é importante para a formação de um lar. Cuide de você mesmo. A interior é prioritária, mas um dia nós vamos precisar da exterior se projetando, porque os cosméticos não serão suficientes para esconder as rugas. Um dia o corpo ficará mais pesado, mais curvado. Daqui 30, 40 anos, né? O Caio não vai ter essa cabeleira bonita, de repente vai ser mais calvo assim, né? E a beleza de um jovem se desvanece quando vai chegando lá na terceira idade, na quarta idade e assim por diante. Veja o versículo 10, o que Boaz fala para Ruth. Ele diz, quando eles encontram e ela o pede em noivado. Naquele tempo não havia o protocolo de ser apenas o homem pedir a mulher em namoro ou noivado. A mulher também poderia pedi-lo, né? Então o texto aqui, à luz da nossa sociologia de hoje, estaria contrariado, mas naquela época seria tranquilo essa inversão. E ele diz para ela o pede em noivado, e a resposta é essa, versículo 10, disse ele, bendita sejas tu, Senhor, sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz está bem dizendo, falando bem de Ruth, por causa do discernimento que ela teve entre beleza exterior e a prioridade, a beleza interior. Ela também tem a beleza interior e tem a exterior, mas talvez não seja o caso de Boaz. Os comentaristas bíblicos, alguns arriscam a dizer que Boaz nessa época tinha aproximadamente 80 anos de idade, enquanto Ruth tinha aproximadamente 30 anos de idade. Então seria uma diferença enorme de idade entre ambos. Eu não estou sugerindo que você repita isso, hein?
Eu só estou dizendo que no texto foi assim. E que alguns comentaristas dizem isso, né? Mas ele está dizendo isso. Ruth, que bom, você poderia ter ido atrás da beleza física, atrás dos jovens ricos ou pobres, mais jovens, e de repente, por algum motivo, você vem a mim, Ruth. Você é bendita do Senhor. Isso me faz lembrar, né, de um pastor amigo, que ele, no encontro de casais, ele disse assim, quando casamos, eu e minha esposa, minha esposa tinha curvas, hoje ela tem dobras, mas descobri que amo mais as dobras do que as curvas. Olha que coisa legal, né? Ele está dizendo, amo mais o como ela é hoje, porque ao longo da vida, ao longo das décadas, nós vamos nos amando, nós vamos nos querendo, nós vamos nos aconchegando, nós vamos nos fazendo parte um do outro, de forma que a beleza interior será maior que a exterior. E a pergunta que eu faço, uma segunda pergunta, a sua prioridade está na atração, na beleza exterior ou na beleza interior? Isso é importante quando você está pensando em noivar ou casar. Mas, em terceiro lugar, saiba discernir entre oportunismo e integridade. Veja os versículos 8 a 10. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira. Versículo que já lemos o 10, mas o 8 e o 9 nos dão uma lição importante. Aqui trata-se de um futuro noivo, o Boaz. Ele conhece Ruth de um pequeno diálogo lá do campo, mas nunca conversou muito com ela. Ele estava dormindo na eira depois da colheita, porque era um costume dos senhores dormirem na eira durante a colheita, para que ladrões não roubassem o fruto da colheita, a cevada aqui no caso. E depois de haver comemorado e bebemorado muito a colheita, ele dorme e lá pela meia-noite ele acorda e tem uma jovem senhora viúva, bem vestida e perfumada, deitada aos seus pés. E a cena se desenrola numa eira deserta, escura, à meia-noite. Mas não é isso que você está começando a imaginar. Ruth não está ali pedindo sexo. Ela está na eira para pedir o seguinte: Boaz, você é o parente do meu falecido sogro, o Elimeleque. E é você que pode restaurar os bens da nossa família. E como garantia da minha boa fé, e também como garantia de que as intenções são as melhores com você, eu estou aqui para te pedir, coloca a sua capa sobre mim. Era o sinal do noivado. O noivo, aceitando o noivado, ele colocava a sua capa sobre a noiva. E aí havia um compromisso de noivado, de futuro casamento. Como hoje é, por exemplo, a aliança na mão, no dedo anelar da mão direita, que no casamento passa para a esquerda. Mas era como se fosse o noivado oficializado. E aqui há uma cena
que me chama a atenção: a integridade de Boaz. Ele poderia ter sido oportunista, mas ele foi íntegro. E eu já te explico. Sabe, o oportunista é aquele que age de acordo com a oportunidade, com os instintos, mas ele agiu com integridade. Ele continua sendo uma unidade: caráter, valores, princípios, temor a Deus. E integridade quer dizer por inteiro. Ricardo Gondim, escrevendo sobre este texto, ele diz o seguinte, que a integridade de Boaz diz respeito a duas circunstâncias diferentes. Primeiro, ser íntegro é manter-se fiel aos seus princípios, independente de quantas pessoas temos ao redor, ou se nenhuma pessoa está ao redor, você continua sendo a mesma pessoa. O seu caráter não muda do público para o privado. O seu caráter continua sendo o mesmo. O conceito de integridade não é agir de uma forma santa perto dos outros e de uma forma corrupta, de uma forma pecaminosa, perversa e moral, sozinho, no solitário, no calado, quando outros não estão vendo. Há uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim: o que você imagina que está fazendo a sós, está no quieto, na verdade no céu, está aparecendo de uma forma escandalosa. Integridade é manter-se independente de quem está perto. Esse é o primeiro conceito que ele fala a respeito de Boaz. O segundo é que ser íntegro é saber lidar com a vulnerabilidade do próximo. Há muitos que manipulam, exploram, aproveitam a fraqueza dos outros para tirar alguma vantagem. Ser íntegro é ser respeitador. E Boaz não se aproveita de Ruth, e pelo contrário a abençoa, e também a ama. E também diz: nós faremos as coisas direito, e também faremos a seu tempo. Ele sabe esperar mesmo, porque um dos conceitos de amor lá em 1 Coríntios 13 é: o amor tudo espera, tudo suporta. Nesse viés eu aproveito, por exemplo, para abordar o problema crescente dos relacionamentos tóxicos, que diz respeito aqui exatamente ao lidar com a vulnerabilidade do próximo. Existem noivados, namoros e casamentos inúmeros, onde a esposa é mais quieta, mais calada, e o esposo se aproveita disso. E alguém está sofrendo no casamento. Num casamento tóxico, por exemplo, pode haver ciúmes doentios de um dos cônjuges, manipulação, críticas constantes, dominação, ameaças, tortura psicológica. No decorrer dos anos, um se empodera às custas da anulação do outro. E a gente diz: mas isso acontece lá fora, entre as pessoas não crentes. Não. Acontece entre casais crentes também, ou da igreja. São crentes ou não, é um problema particular deles com Deus, mas a questão é que entre os evangélicos também, casamentos onde um está se anulando, está se afinando, está perdendo a voz, está perdendo a ação, está se neutralizando. As vítimas das relações tóxicas normalmente dizem: eu estou morrendo aos poucos com esse casamento. É o lidar com a vulnerabilidade do próximo. É o dizer, é o contrário. O Boaz poderia ter se aproveitado de Ruth, e ele diz: não, nós vamos fazer as coisas certinho, da forma correta e no tempo certo. Moça, moço, você está mantendo a integridade mesmo em momentos de vulnerabilidade? Essa é uma pergunta. Quarto, saiba discernir entre pressa e prudência. Primeiro, o versículo 9 diz o seguinte: disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva, estende sobre mim a tua capa, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador.
E mais adiante, versículo 12, ele diz: ora, é muito verdade que eu sou teu resgatador, mas ainda há outro resgatador há mais chegado do que eu. Primeiro, a prudência no noivado, versículo 9. O tempo para todas as coisas. Seria mais ou menos como Boaz dizendo, sim, mas vamos com calma. Existem procedimentos da nossa lei. Eu sou o seu resgatador de bens, né? Mas vamos com calma nas etapas. E aí, versículo 12 até 14, diz, ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro mais chegado do que eu. Em outras palavras, alguém pode entrar na fila do leilão e tem esse direito de comprar a parte de Elimeleque que faleceu e de Noemi antes de mim, antes que eu o faça. Alguém poderá arrematar, porque pela lei alguém está na frente. E versículo 13, fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deixa-te aqui esta manhã, deita-te aqui até amanhã. Versículo 14, ficou-se, pois, deitada aos pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. A prudência no noivado, a prudência nos negócios que envolvem a futura família. O chamado em hebraico de Goel era o resgatador, era o que poderia arrematar os bens da família falida, como eu te falei no começo. Mas ele diz, eu conheço a família, eu sei das pessoas e dos negócios, e há alguém com o direito de ir na frente. Há um resgatador mais próximo do que eu, e que poderá arrematar os bens. Deixa eu conversar com ele primeiro. Então Boaz foi transparente com Ruth. Uma coisa eu e você, Ruth, a capa, o noivado. Outra coisa é a questão do resgate dos bens que a família perdeu. E aí já não é a capa, é um calçado. A gente vai ver lá no outro capítulo que o negócio era fechado na porta da cidade com 10 testemunhas perto. E aí um resgatador dizia, não me interesso. Então o outro vinha e dizia, eu interesso pela causa e pronto. E aí ele deixava um calçado ali como prova de que o negócio foi fechado. Como se fosse um contrato. O contrato era um calçado. Que bom se fosse assim hoje, hein? Se você pretende se casar, como estão os teus negócios? Está indo de forma prudente com as finanças, com os negócios? Moço, como está a sua carteira de trabalho? Um emprego a cada 6 meses? Ou então, moça, observe se o seu futuro príncipe encantado é transparente nos negócios ou é enrolado. Enrolado é aquele que diz assim, aquele que de repente tem uma caminhonete 0 quilômetros com 3 prestações atrasadas, mas ele consegue correr ainda e ele vai e troca tudo isso por um terreno, depois troca o terreno por 2 casinhas de aluguel, depois perde uma casinha de aluguel porque atrasou o IPTU, depois troca outra casinha por 2 motos e uma bicicleta, e lá no fim de 3 anos ele está com um radinho de pilha debaixo do braço e contando vantagem ainda, dizendo que é um bom negociador. E aí a moça acredita e diz, vou casar com um cara bom de negócio, né? E se dá mal depois. Cuidado com o perfil enrolado. Isso tende a se agravar com o passar do tempo. Versículo 18, aí a prudência de Noemi. Veja o que Noemi diz. Mais uma vez, espere, ela está dizendo. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas.
Porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje, falando de Boaz. Noemi, falando para Ruth, Ruth, fica tranquila, espere, calma, Ruth. O Boaz está apaixonado por você e ele vai fazer o possível para tudo dar certo. O negócio, os bens da família e também o noivado e também a construção do lar. A prudência ou pressa, saiba discernir isso. Quinto e último lugar, saiba discernir entre o perdulário e o generoso. Veja comigo os versículos 15 a 17. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, ele o pôs às costas, então entrou ela na cidade. Em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Boaz é generoso. Case com quem é generoso, generosa. Tem as mãos abertas para as necessidades do próximo. E o Boaz envia um presentão para a sogra de Ruth, a Noemi. 6 medidas de cevada para levar a Noemi. Isso era uma boa parte da colheita. Um bom noivo ou uma noiva não despreza o sogro, a sogra, o pai e a mãe. Estão inclusive atentos às necessidades dos velhos. Acodem, socorrem. Numa determinada ocasião, eu vendo as necessidades de um casal de idade, e meu coração fica apertado quando se trata de enfermidade, e enfermidade com pessoas de idade, e pessoas de idade com necessidades financeiras. Chamei o jovem que recém tinha casado, ainda nem tinham filhos. E esse jovem recém-casado, cujos pais estavam nessa situação, aproximadamente 15 anos atrás, eu acho que ele ganhava uns 90 mil reais por mês. Um cara bem sucedido na vida. E eu, entre a conversa indo e voltando, eu disse: seus pais estão em necessidade extrema, ajude-os. Conversei, sugeri, eu disse: olha, faz o seguinte, faz um bom plano de saúde para sua mãe e seu pai, né? Ajude-os, né? Mantenha-os aí com uma cota mensal para ajudá-los nas suas necessidades. Sabe o que ele disse? Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer eu arrumo briga com a minha esposa. E essa foi a resposta: falta de generosidade com os velhos. No outro extremo está aqui o Boaz dizendo: leva para Noemi, que é viúva e que não tem a mesma força para o trabalho, leva a parte dela. No outro extremo está o gastador, aquele que também vai ter problemas no casamento. É o chamado perdulário, ou descontrolado, ou mão aberta demais. Aquele que dá um carro para o cunhado, dá uma viagem ao redor do mundo para a sogra, dá uma casa para o sobrinho. E aí isso não é generosidade, isso é descaso com as finanças pessoais, é irresponsabilidade também. É o tipo de esposo que vai num churrasco com os amigos e gasta 300 reais, enquanto a esposa fica em casa lavando roupa na água fria, na beira de um tanque. É falta de entender o valor das finanças e confundir generosidade com os amigos e o cuidado com a casa. A pergunta: seu futuro cônjuge é um gastador, um inveterado ou um generoso? Enfim, capítulo 3 nos mostra as cenas de um noivado que deu certo. E você vai saber que deu certo no final desse livro de Ruth,
Quando estivermos terminando esse livro, você vai ver onde chega este casal abençoado por Deus. Antes de construir um lar, precisamos saber discernir entre casamento hedonista, aquele que só quer a felicidade, e um lar feliz. A beleza exterior e beleza interior, oportunismo e integridade, pressa e prudência, perdulário ou generoso. Quando pensamos nisso, quando temos discernimento disso, temos a grande chance de que tudo dê certo na construção de um lar feliz. Amém, amém.